imaginação dirigida, um caminho para o autoconhecimento. Então, por favor, recebam com uma salva de palmas. Eu estava só olhando o pessoal saindo, fui marcando um por um. Falei, deixa estar, né? Cada um que sai da palestra, depois vão ver, vai se ver comigo. Aí vou dar uma rasteira no corredor quando encontrar com eles aí. Eu sei que é difícil. Ih, pontinho na orelha, vai ver. Acupuntura, eu vou fazer acupuntura sem anestesia, né? Já pôr agulha de tricô na orelha, assim o pessoal fica mais esperto. O pessoal sabe que, quem já me conhece de outros anos, né, sabe que eu trabalho assim como vocês, trabalho com várias técnicas, né? Algumas, é lógico, a gente tem um xodózinho a mais ou a menos, mas o importante é conhecer o máximo possível de técnicas, a gente se identificar não só com uma, com várias, para a gente poder ter um leque de atendimento para os nossos clientes. Porque às vezes temos que nos adaptar aos clientes e não o contrário. Então por isso que eu sempre estimulo a que todos nós tenhamos o máximo de conhecimento possível, o máximo de técnicas, mesmo que a gente não venha a exercer, é importante trabalhar com elas, conhecê-las e praticá-las. Então, em outros anos falei sobre técnicas derivadas da acupuntura, já falei também de técnicas derivadas do trabalho corporal, que são todas muito importantes, né? Nos anos mais recentes, aqui no Holística, eu tenho batido em alguma tecla com mais insistência, que é a parte da psicoterapia holística, que acho que é talvez onde a gente tenha mais campo para aprender e mais campo de atuação também. Porque, bem ou mal, boa parte das nossas técnicas, hoje em dia, estão sendo disputadas por várias profissões, né? O pessoal antes só falava mal, né? Não funciona, não sei o que, não sei o que lá, blá, 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 blá. Agora funciona, só quem sabe fazer somos nós, né? Então, a gente não sabe se ri ou se chora com tudo isso, né? Mas, como eu sou um pouco louco, deixa eu ver se posso, eu vou deixar aqui, vou ficar assim, vou rir mais do que chorar, né? A parte da psicoterapia holística, no fundo, é um resgate, porque os nossos colegas do passado, ou seja, os pajés, os xamãs, os sacerdotes, eles trabalhavam com abordagem emocional, exercícios de imaginação, vivências, ou seja, a própria pessoa que participava do processo ia encontrar as respostas. Então o pajé, o sacerdote, ele usava um instrumento, uma técnica, mas quem ia se resolver era a própria pessoa, ou a comunidade, né? Muitos desses trabalhos eram globais, né? Não havia essa separação que tem hoje em dia do atendimento individual, era uma coisa sempre coletiva, sempre a tribo toda estava participando do processo. Se uma pessoa estivesse em desequilíbrio, toda a comunidade estava em desequilíbrio, então era um processo coletivo. Hoje em dia não é tão simples fazer essa coletividade, que com a globalização é difícil colocar o mundo todo no consultório ou numa sala só. Então a gente às vezes tem que se contentar numa abordagem um pouco mais individual, que é o nosso trabalho de consultório. Eu sei que os palestrantes anteriores já me facilitaram muito a vida, já adiantaram bem o que eu ia falar. Mas eu acho ótimo isso, porque já me deixa mais espaço para outras situações. Aqui é um gráfico simples, só para nos lembrar que aquilo que a gente tem consciência sobre nós mesmos é como se fosse uma ponta do iceberg. Nós somos parte de um todo muito maior. E a gente poderia, para usar um palavreado da psicoterapia, né, dizer que existe todo um infinito individual, que é inconsciente individual. Tem muitas coisas de nós mesmos, da nossa vida, do nosso passado, das nossas emoções, que a gente não tem um contato tão direto com o nosso consciente. E, graças ao nosso amigo Jung, a gente também tem a possibilidade de lidar com o inconsciente coletivo. O que seria esse inconsciente coletivo? Seria nós usamos aquela pontinha do iceberg, tem ainda toda aquela parte para baixo que é inconsciente individual. O inconsciente coletivo, acho que é onde o iceberg está, esse oceano que o iceberg está colocado. E o inconsciente coletivo, porque todos nós compartilhamos esse inconsciente. E você pode perceber através da cultura dos vários povos.
Então, cada povo tem, cada cultura tem suas lendas, os seus mitos, as suas histórias. E se nós começarmos a comparar mundialmente, a gente vai perceber que essas histórias são as mesmas, são semelhantes. Então, essas histórias, esses enredos, digamos assim, que se repetem em todas as culturas, em todos os tempos, a gente poderia chamar de arquétipo. Ou seja, um molde, uma história pré-concebida, com o qual a gente se identifica de tempos em tempos. A importância de conhecer esses arquétipos, de estudar, que a gente pode começar estudando nossos próprios sonhos, estudando as lendas, estudando os mitos, é justamente começar a entender a linguagem do inconsciente. Só que muita gente às vezes brinca, né? Fala assim, então, peraí, esse negócio de mergulhar no inconsciente, quer dizer que então, se a gente for na Cracolândia, a gente vai ter só os grandes gênios da humanidade, as pessoas super resolvidas, porque eles vão estar sempre no inconsciente, lá estão mergulhados bastante, né? Essa hipótese foi testada também, não só pelo Jung, como pelos seus colegas também do início da psicanálise, né? Eles experimentaram muitas drogas também para ver o que acontecia, tanto com eles quanto com os clientes. Como eles já testaram, eu não precisei testar, tá? Para mim, eu deixo de boa essa parte, não preciso, não, obrigado, já sou louco o suficiente, né? Mas eles perceberam o seguinte, que sem a participação do ego, sem a participação do consciente nesse processo, a pessoa não se transformava, ela não crescia, ela não aprendia com o processo. Era tão somente mais uma fuga. Simplesmente mergulhar no inconsciente, mergulhar na imaginação, mergulhar em sonhos lúdicos, etc, etc, assim, sem uma participação do consciente, não é tão efetivo, não é tão eficiente como terapia. Então é preciso, tudo aquilo que a gente fizer, por isso que eu brinquei, falei assim, senão a gente vai ficar só uma Cracolândia lá e vamos virar iluminados, vamos virar o próximo Buda, né? Então, na verdade, a gente tem que estar consciente nesse processo. Então, o que a gente faz no consultório, que a gente pode fazer no consultório, são exercícios de imaginação. A ideia da imaginação ativa, foi o nome dado por Jung para esse processo, tinha duas etapas. Uma era a espontaneidade. Então, o cliente vinha, contava dos seus sonhos, ou simplesmente deixava a imaginação fluir lá no divã, naquele clássico divã, e a coisa ia indo espontaneamente. E depois, com o analista, iam conversando, ver o que aquilo tem a ver com o dia a dia. Porque tudo que a gente projetar na imaginação, na verdade, tem uma mensagem. E para entender essa mensagem, a gente vai precisar o quê? Do consciente. Então, um depende do outro, mas às vezes também o consciente demais atrapalha. Quando a pessoa é muito racional, ela não consegue deixar a imaginação fluir, ela vai censurando todo esse processo. Então, o nosso trabalho, quando a gente buscar um exercício de imaginação, é driblar o racional do cliente, ou de nós mesmos, se for um exercício individual, né, ou para nós mesmos. Então, a gente vai ter que usar alguns artifícios, relaxamento, aí tem 1000 técnicas para relaxar, né? Às vezes até estimular a espontaneidade, não dá tempo para a pessoa pensar muito, estimular que ela seja espontânea no seu exercício, né? Imaginação, deixar só para depois o consciente começar a analisar. Porque se ela analisar durante o processo, vai segurando. Então, o nosso trabalho também, um dos desafios é conseguir essa espontaneidade. Da imaginação ativa do Jung, foi surgindo também a imaginação ativa dirigida, ou seja, o profissional conduzia algum tema para que a coisa fluísse melhor, que é talvez o mais prático no consultório, porque dificilmente nossos clientes têm tempo de fazer uma terapia, ou se convence de fazer uma terapia sem prazo, sem regra, sem definição, sem nada pré-concebido, né? Hoje em dia é tudo talvez muito mais acelerado que no tempo do Jung ou do próprio Freud. A pessoa às vezes quer resultado, quer sentir alguma coisa diferente, né? E nessa parte quem tem às vezes que ajudar com exercícios dirigidos. E o que vai dar esse ponto de vista, o que vai dar essa direção, 1000 caminhos, né? A gente poderia, alguns anos atrás eu falei da fotografia como forma de fazer isso. A pessoa pode pegar um álbum de fotos de família, fotos que ela gostou da internet. Tudo é motivo para... pode ser um ponto de partida.
pegar uma carta de tarô, um hexagrama do I Ching, uma pintura, um desenho, uma história, um sonho, uma parte do corpo, tudo pode ser transformado num processo terapêutico, desde que a gente consiga trazer o cliente para esse exercício de imaginação. Eu vou deixar um pouco mais prático aqui. Só para falar um pouco aqui da parte dos arquétipos, né? Que muita gente às vezes duvida, mas essas histórias, todo lugar tem as mesmas histórias, isso é meio difícil, não acredito muito, né? Mas aí vocês experimentem ler os livros do Joseph Campbell, por exemplo, que fez uma pesquisa dos mitos no mundo todo, né? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui a caipora brasileira, né? Uma entidade normalmente traduzida como uma figura indígena, que anda com um cateto, que é um porco do mato. Aliás, se eu fosse vocês, eu investia nesse pintor, que esse pintor é muito bom, tá? Os quadros deles estão valorizando. Rende mais que a LCI, mais que Tesouro Nacional. Bom, é uma boa dica. Ainda não está no Bitcoin, não, mas... Então, aqui é uma lenda, um mito totalmente brasileiro, você fala, né? Não vai ter não vai ter ela em outro lugar. Aí a gente apresenta aqui para vocês. Aqui é a Freia da mitologia nórdica. Lógico, tudo bem, ela é multifacetada, como a maioria das deusas. Mas ela aqui é uma defensora, uma das facetas dela é defensora da fauna, que anda com um javali, que nada mais é também que um porco selvagem, né? Aqui nós temos a Arduína, até sem cabeça tão antiga que essa estátua, porque essa é a estátua mais antiga que encontraram dela. Milhares e milhares de anos, também uma deusa defensora da fauna, da flora e que andava com um javali. Aí nós temos aqui mitologia romana. A Diana, né, que é a Artemis dos gregos, também defensora da fauna, que também tinha um javali. Aliás, o javali dela era meio grandinho também. Ela mandou ele destruir uma cidade que não tinha feito uma oferenda para ela. Era meio revoltadinha esse dia aí. Mas todas as deusas têm essas histórias de mostrar o poder que tem, né? Mas aqui é só para vocês verem, qualquer lenda que vocês pegarem, vocês conseguem achar ela em todos os lugares, né? É que eu não vou me aprofundar muito, porque é infinito, mas até se pegar o Saci, mostra o Saci em tudo quanto é lugar também, sabe? É muito interessante. Hoje em dia é mais fácil a gente descobrir isso, mas não só porque tem os livros do Campbell, como também tem internet, as pesquisas, a globalização facilita muito a gente ter acesso a tudo isso, né? O Joseph Campbell, nessa busca dos arquétipos, dos mitos, ele uma das coisas que mais chamou a atenção e mais populares é a jornada do herói. Eu já coloquei até aqui jornada heróica, porque eu falo, e da heroína? Eu falo, sim, é herói, tanto faz ser homem e mulher, né? Então a jornada heróica, pronto, assim ninguém fica magoado. Mas a ideia é que um dos arquétipos universais é o herói. Toda cultura tem um herói, ou vários heróis, que seguem mais ou menos o mesmo roteiro. E esse roteiro é usado em tudo quanto é filme, literalmente, não é? Ele é usado nos videogames, é usado na criação de peças. Todo esse roteiro é uma sequência, serve para contar N histórias. E, aliás, eu vou contar a história, vou contar a tua história aqui, vou contar a sua história, a história dele, vou contar a história de todos nós aqui, seguindo esse roteiro. Se não caiu o microfone. Já dou um geral para deixar, pus no bolso aqui. Obrigado. É que a emoção da jornada do herói, a gente começa assim, atribulada, né? Então vamos começar. De repente você, eu, estávamos lá no nosso mundinho comum, de repente estudando profissões convencionais, sendo donos e donas de casa, fazendo aquilo que os nossos pais fizeram, aquela vidinha tradicional que toda a sociedade compreende, aceita e, digamos assim, está num roteiro pré-definido também na nossa sociedade, né? Mas aí acontece alguma coisa, o chamado, de repente uma doença na nossa vida ou na família, um acontecimento drástico, uma morte, um desafio, algo para ser vencido,
algo que, de repente, vai nos fazer mudar a nossa vidinha comum, nos sair do nosso lugar comum. No começo a gente vai relutar. Ah, mas será que vou ter que seguir esse caminho? Não vou ter que seguir esse caminho? Será que está certo? Será que está errado? Por quê? Isso acontece muito também na nossa área mesmo, na terapia. Principalmente às vezes você fala, nossa, vou usar essas coisas de louco aí, acupuntura, psicoterapia floral, astrologia, tarô, essas coisas de louco aí, não pode ser que eu vou cair nessa, não. Aí às vezes surge um mentor na nossa vida. É um curso que a gente aprendeu, uma palestra que a gente ouviu, um livro que a gente leu, que vai nos dar uma luz, que de repente esse pode ser um caminho. Eu estou vendo pela carinha de vocês que muita gente está se reconhecendo. Fala, peraí, está contando minha história aqui. Aí começa a missão. Depois você vai lá, fez curso, estudou, agora eu vou começar a montar o consultório. Eu vou atender. Aí comecei a atender em casa, começo a atender num lugar improvisado, mas começa. Você está aí, vamos iniciar a missão. Aí começa a ver, aconteceu o quê? As provações, de repente você vê que é difícil, as pessoas muitas vezes não entendem, nem sempre a gente consegue viver disso financeiramente, começa a ter problemas, e começam também a surgir, lógico, aliados, né? Tem gente que a gente vê às vezes os próprios clientes ficando satisfeitos, a felicidade que a gente consegue partilhar, ajudar a desenvolver, a despertar no cliente, tudo isso vai nos dando um novo ânimo, né? E não é fácil, às vezes a gente fica no período de incubação. Às vezes a gente acaba tendo que repensar o assunto, tomar uma decisão, né? Será que eu vou realmente seguir esse caminho? Eu já aprendi o suficiente? É a hora? Vou entrar de cabeça? Não vou entrar de cabeça? Aí normalmente vem um desafio supremo. De repente a pessoa larga o emprego, ou perde até o emprego. Agora vou entrar de cabeça no consultório, vou estudar mais ainda, vou ir a fundo, vou chegar lá. E aí começa a vir as recompensas, de repente você começa a se sentir feliz, perceber que esse é o teu caminho, que apesar das dificuldades, você está indo no rumo certo, você está chegando lá, você está percebendo que é por aí, né? E aí você começa então a seguir o caminho de volta. Todo herói vai seguindo esse caminho e depois tem que voltar para casa. Lógico que voltar para casa no sentido de voltar para casa agora vitorioso, né? Na noite o herói traz a recompensa, traz o velo de ouro, traz um objeto místico, traz o elixir da vida, traz o... São várias histórias, tudo quanto é filme, de tudo quanto é lenda, né? Como se encaixa bem no herói. Na nossa vida, de repente, é chegar, quem sabe aí pode ser até esfregar na cara de alguém, falando, não falei que ia dar certo, você disse que não, desgraçado, olha aqui, né? Mas é a ideia do caminho voltando para casa. E aí quando acha que tá... Faltou um número aqui, era 11 aqui. Quando parece que está tudo resolvido, agora sim, aí vem uma dificuldade maior ainda. Acontece, a pessoa pediu a casa de volta lá no consultório, do aluguel, desabou o teto, sei lá. Apareceu antigamente acontecia muito isso, apareceu a via sanitária, a polícia levou todo mundo embora, não sei o que lá, blá. Aí você fala, pô... Mas aí, finalmente você consegue vencer um desafio, que normalmente nos filmes é aquele herói que... O herói tá lá tranquilo, já matou o vilão, e o vilão aparece de novo. Né? Sempre tem essa cena no filme, né? Pra finalmente depois terminar com ele retornando para casa, já transmutado, já uma nova pessoa. E assim somos nós também, de repente a nossa história pode ser contada por todo esse caminho aqui. A história do nosso cliente pode seguir esse roteiro também. E muitas vezes se a gente souber onde nós estamos, em que ponto nós estamos do roteiro, pode facilitar a nossa vida, a gente já sabe o que esperar de repente assim. Que é o que, lógico, esse é um roteiro. Se você pegar o tarô, por exemplo, que hoje várias palestras tocaram no assunto, o tarô, a sequência de cartas, é uma história de vida. Cada carta é um momento da nossa vida. Se você pegar os florais de Bach, cada floral é um momento da nossa vida, ou seja, são situações arquetípicas traduzidas em uma sequência de símbolos. Se pegar o I Ching, os 64 hexagramas é uma sequência de vida. Você podia seguir até um por um certinho assim, que vai ver que dá uma história. Então o que a gente faz às vezes quando está até conversando com o Zúñiga, com o Gerônimo lá fora, outra hora, né, que a gente diz que muitas vezes a pessoa vai estudar um assunto e leva muito na técnica, né?
tarô, I Ching e tal. E às vezes a perda da espontaneidade da interpretação até atrapalha. Porque o objetivo de todos esses espelhos, vamos chamar assim, que aliás era outra palestra aí que eu já dei uns anos atrás, né? Espelhos do eu, né? Seja você fazer uma sequência de fotografias que a pessoa gosta ou não goste, uma sequência de cartas de tarô, I Ching, um sonho, partes do corpo, tudo você pode pegar como gancho para fazer uma terapia. Tem que ver aquela que sintoniza com o cliente. Mas não vai fazer uma coisa que aquela pessoa não tenha nenhuma simpatia pelo assunto, que aí não vai dar certo, né? A gente tem que ter a flexibilidade de pegar e você aquilo que a pessoa tem afinidade, aquilo que ela gosta. Um exemplo que eu vou dar é da pintura. Aí eu falo, mas tio Henrique, eu não sou pintor. Ótimo, porque se fosse atrapalha, porque quando a pessoa tem um estudo técnico, ela vai fazer às vezes uma pintura técnica de um assunto. Quando a pessoa for, às vezes, até menos conhecimento naquilo, ela consegue ser mais espontânea, mais livre, né? Aqui é uma série de trabalhos feitos com pessoas super humildes. Eram atendimentos que, através do CRT, eram feitos em cidades do interior do Brasil. E era tudo gratuito, todo o material a gente levava, o trabalho era voluntário, né? E pessoas de todas as idades, homens, mulheres, crianças, idosos, todos os tipos participavam da pintura. E aí a gente ia conversar com eles sobre o assunto, né? Que emoção a pintura está te trazendo, né? O que você está sentindo? O que isso te lembra? E quanto mais, às vezes até mais fácil com as pessoas mais humildes, porque elas iam no fundo da imaginação, aí começavam a contar da vida, é marido, é filho, é trabalho, e aí toda aquela emoção vinha à tona, coisas que, às vezes, se você usar um método clássico, de coloca a pessoa no divã e fala o que vem à mente, às vezes pode ser que não... Lógico, tem pessoas que vai funcionar perfeitamente esse método, mas eu acho que nos dias de hoje, como tudo é muito mais acelerado, é bom a gente ter um catalisador, né? Um método que possa ajudar a deslanchar a coisa. Então a pintura era um caminho que pode ser muito bem usado. Mas lógico, eu falo, mas eu não me identifico com a pintura. Fotografia pode ser usado. A pessoa pode tirar fotos que ela acha interessante. Aí a gente vai descobrir por que foi interessante. E usar a imaginação. Em vez de a pessoa tirou a foto de alguém, vai tirar a foto dela aqui anotando. Pá. Aí eu falo, por que você tirou a foto dela anotando? Vamos ver. Vamos fazer essa imaginação. O que você acha que ela está anotando de importante? Ela está anotando que ela vai fazer uma mudança na vida. Quando eu estiver falando daquela foto, eu vou estar falando o quê? De mim. Só que você falar direto, fala o que você está pensando, dá uma travada, né? Porque o racional começa, o que eu devo falar, o que eu não devo, né? Então se a gente projeta num artifício, vai ficando mais fácil de conseguir as respostas. Aqui essa não é de uma cliente minha, é de uma amiga, mas é exatamente a história que eu quero passar, né? É uma colagem, é um outro caminho também. Tinha uma cliente que conversava comigo, entre outros caminhos, através das colagens que ela trazia. E foi muito interessante que depois de anos, a gente sem ter contato, ela mandou um catálogo de uma exposição que ela estava fazendo das colagens, né? Já tinha virado artista, já estava meio que consagrada, né? E aí a questão que foi de conhecimento crítico e o conhecimento e a imaginação como é diferente, né? Porque o crítico da exposição, o curador, ele colocou, porque faz de conta que é essa imagem aqui, tá? Então ele vai dizer, isso é uma crítica à sociedade capitalista, porque veja, é o símbolo da Disney quando abriu, sendo que na verdade está por trás de todos os problemas da sociedade, das guerras, babá. Fez toda uma análise técnica, estudada do assunto. Mas na verdade a mensagem era outra, era uma mensagem pessoal. Essa pessoa, ela havia passado na infância por situações muito traumáticas de abuso. Então ela teve a sua infância roubada. Isso para quem conhecia a história dela, conseguiria enxergar que na verdade era uma infância, né, uma figura de história infantil, entre aspas, Cinderela, versus uma coisa super adulta, chocante, agressiva, que era uma figura de guerra, né? Então
E era muito mais fácil ela se expressar através das colagens do que às vezes falando. Então a gente tem que estar aberto a essas possibilidades. E até do ponto de vista mercadológico, que eu falei que a gente tem que ter várias técnicas, porque isso eu vou sempre também cutucar essa tecla. No nosso mercado de clientes potenciais, quanto mais diferente dos médicos nós formos, mais a clientela vai gostar. Porque se ela quisesse ouvir alguém falando de doença, dizendo que está tratando a doença, blá, 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 já tem um médico, já está bem servido. Quando ela vai no nosso consultório, ela quer algo diferente. E esse caminho é um caminho diferente, que ela não vai encontrar num consultório médico. Então é uma coisa vivencial, que a pessoa vai perceber que está algo mudando dentro dela, e sem muita explicação, na verdade. E isso é que cativa também, que faz uma terapia evoluir e ter aquele formato necessário. Porque às vezes a pessoa... O nosso trabalho estaria mais para a gente ter X clientes por vários anos do que 10x por dia, que é como o médico hoje em dia é obrigado a trabalhar. Então a gente tem que ter uma técnica que justifique esse processo, né? Aqui, falando do tarô, só para lembrar que contar um pouco também da história do Jung, que era o Jung, ele passou, depois que teve o rompimento com Freud, ele ficou, lógico, muito frustrado, muito desnorteado, buscando caminhos, né? E ele passou por vários anos aplicando nele mesmo as técnicas. Então, inclusive, isso nem é muito conhecido, não é muito divulgado. Hoje em dia está até publicado o livro vermelho dele, que era um livro que ele não queria nem que fosse publicado enquanto ele estivesse vivo. Porque depois que ele morresse, a família quisesse publicar, publicava, né? Nesse livro tem as pinturas que ele fez, as esculturas. Ele construiu uma torre, literalmente, para ficar fazendo essas loucuras e deixar a imaginação fluir. Foi assim que ele fez uma autoanálise e também desenvolveu as teorias dele sobre a imaginação dirigida, a imaginação ativa. Então ele usou muito a pintura, escultura, usou muito da arte, porque a arte fala mais ao coração, mais ao inconsciente, né? Ele não tinha uma preocupação técnica, apesar de até que ele tinha uma técnica interessante, mas o importante era as emoções que ele vivenciava nisso, né? Aqui eu fiz mostrando como de repente eu daria para desenhar, mostrar uma situação com o tarô. Essa aqui é um clássico, Os Enamorados, né? Em que mostra uma figura masculina dividida entre dois tipos de feminino. E esse daqui é o louco, uma figura clássica também, fundamental na nossa vida. Porque, tanto é que vocês podem reparar aqui das cartas do tarô, gerou o baralho que nós temos hoje em dia, o baralho de jogo de cartas, buraco, canastra, poker. Só que muitas das cartas do tarô foram tiradas desse baralho. Das cartas dos arcanos maiores e tal. Mas uma que eles não conseguiram tirar foi do louco, que é o Coringa, né? Porque o Coringa muda tudo. De repente, quando sai o Coringa, tudo pode acontecer. Porque ele não tem limite, ele não tem regras, ele pode tudo, digamos assim. Então é uma carta muito transformadora. Perigosa também, mas é um momento bem transformador, né? Tudo. Então aqui nós tem até um cachorro, que é o instinto que às vezes não deixa ele cair no abismo aqui, né? Então essa tela que eu fiz pro Dia dos Namorados mostra aqui eu de louco, e não tem nem cachorro para me salvar, já estou pulando aqui de vez no abismo, já caí espontaneamente, com toda a boa vontade do louco, né? E as figuras nossas também, do namorado, né? No caso aqui já está até decidido, não estou nem bobeando aqui com qual feminino seguir. É lógico que poderia ser interpretar o pé da letra, tipo, é sua esposa, é sua filha, ela tem tudo isso também, né? O Sol e a Lua aqui também clássicos, mas o importante nisso tudo é a emoção. De repente eu consigo entender, expressar para o meu inconsciente mais com essa imagem do que com todas as palavras que eu pudesse trazer, né? Só que podia ser um rabisco, não precisava ser técnica para fazer isso. Eu podia fazer um rabisco, nós mesmos podíamos fazer um rabisco, um cliente poderia fazer um rabisco e dizer, isso aqui é o sol, isso aqui é uma lua, isso daqui sou eu, isso aqui é um louco. Então não precisa de técnica para levar a coisa adiante. Essa foi para outra carta do tarô, típica, a torre, né? Essa aqui é a minha torre, repara que é um pouquinho diferente, mas o simbolismo é o mesmo. É a ideia de que muitas vezes na nossa vida,
é um arquétipo também, uma situação que todos nós passamos. Às vezes a gente está em algum momento de decisão, a gente não consegue decidir, às vezes a vida decide por nós, né? Então aqui nesse simbolismo seria o raio que cai na torre, é como se algo divino, né? Deus interferiu, tipo, ó, você vai ter que sair dessa torre aqui, você vai ter que seguir adiante, né? Aqui eu fiz uma versão um pouquinho mais bonita, assim, um pouco mais moderna, mas na verdade é o mesmo sentido, né? Que seria uma explosão solar, mas o muro aqui, minha torre é meio no símbolo do infinito, mas a ideia é de transpassar esse processo, mergulhar até de cabeça. Aí depende do louco um pouco para ajudar também, às vezes, a levar isso, a levar a torre numa boa, digamos assim. Mas então esse tipo de análise espontânea pode ser usada no trabalho. Vou usar o tarô, mas eu não, sei lá, não gosto do jeito clássico de analisar o tarô. Tipo assim, eu vou... tirou a morte, alguém vai morrer. Tipo assim, pior que tem gente que interpreta tudo ao pé da letra, né? Em vez de ser uma transformação, né? Então, você poderia colocar... Acho que o principal, foi até o Jerônimo falou agora há pouco, lá uma frase, lembrou muito bem uma frase, né? Que o Jung disse que ninguém tem o direito de interpretar o sonho dos outros. A gente poderia ampliar isso também, ninguém teria direito de interpretar a carta dos outros, o desenho dos outros, a gente tem que ajudar o cliente a ele interpretar. Então, se faz uma morte, o que é a morte para você? O que te chamou a atenção nessa carta? O que chamou? Então, é devolver para o cliente essa capacidade, esse poder. Então, ele aprende com o processo. Até ele trouxe o ego, né? Só que se for uma análise muito técnica, aí que vem a parte da imaginação. Você está fazendo exercícios em que a imaginação flua mais facilmente. E eu, como sou malvado, eu vou fazer isso com vocês ainda. Deixa eu até ver como é que nós estamos de horário. Estamos bem de horário. Para vocês verem que dá para fazer também, até por escrito. Que às vezes, apesar de vocês terem material para pintura aqui, mas como a gente não vai poder fazer aqui uma seleção de cada um fazer o que quem quiser no exercício, a gente vai ter que eleger alguma coisa. Então eu vou eleger papel e lápis para depois aqui. Deixa eu até ver se já não chegamos nessa parte aqui para a gente fazer essa vivência, mas acho que ainda dá tempo de... Não, estou de ponta cabeça, por isso que eu voltei. Opa, voltando aqui. Aquilo ainda não é para vocês verem, está cedo demais. que aliás é uma das formas às vezes de a gente conseguir a espontaneidade, é de não dar muito tempo para se pensar. Porque se pensar, a pessoa começa a criar toda uma história técnica, uma desculpa, bababá. Às vezes faz muito isso com o corpo também. Então a gente pega... Olha a cara de vítima, ela sabe que ela vai sofrer aqui, né? Às vezes a pessoa está com dor no braço. Um exercício interessante de fazer de imaginação é dar vida para o braço. E às vezes tocando. Lógico, quando existe essa possibilidade, tem clientes que não estão em condições de ser tocados, por N razões, né? Mas normalmente quando existe a possibilidade, eu já te toquei porque você é terapeuta, dançou. Agora já tem que estar desinibida, já tem que fingir que não tem trauma, né? Não, todos nós temos traumas, é que é mais fácil a gente lidar com um dos outros. Então, beleza para a gente ser profissional, né? Porque se fosse para requisito superar os traumas para trabalhar, a gente não ia trabalhar nessa encarnação nem nas outras, a gente ia ficar daqui uns milhões de anos, talvez, aí. Mas então, vamos dizer, essa dor no braço, eu vou fazer uma acupuntura, vou fazer um chá. Por que não? Claro, vou passar um chá, beleza, também, faz parte da nossa profissão. Mas vamos ir além, né? De repente vamos falar dar voz a esse braço. O que esse braço quer fazer? Aí normalmente ela já pensou umas 10 situações, uma que ela acha que essa aí é o que ele quer ouvir. Mas a gente vai tentar buscar aquela primeira que você escapou, né? Esse que é o desafio no consultório, que a pessoa fala, quando a gente consegue arrancar uma espontaneidade, de repente a pessoa fala, esse braço quer bater, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Aí, bater em quê ou o quê? Aí a pessoa já começa a vir uma resistência, mas a gente vai conseguindo com o tempo de terapia e conseguindo cada vez mais espontaneidade. De repente, quero bater no mundo, quero, sei lá. Então cada um vai ter uma história para contar e fica mais fácil de ser contada quando a gente usa esse artifício, esse caminho fora do convencional. E, na verdade, a gente está falando o quê? Resgatando o que os pajés faziam, o que os sacerdotes faziam. Estamos resgatando as origens da nossa técnica, apesar de ser também uma técnica junguiana mais recente, né? Mas, na verdade, ele está resgatando uma técnica, ele tinha consciência disso.
O Jung estudou alquimia, estudou todos os livros antigos, várias culturas. Ele não teve esse preconceito, né? Ao menos não de estudar. Para escancarar que ele fez tudo isso, foi só depois que ele morreu. Aí pode publicar o livro se quiser. Mas os livros que ele publicava eram livros técnicos, livros até difíceis de serem digeridos, né? Às vezes é mais fácil a gente ler autores junguianos do que o próprio Jung, assim como é mais fácil ler autores freudianos do que o próprio Freud. Temos que ter esses caminhos, né? Ou fazerem cursos. Tem cursos muito bons aqui na Univoteca, de um tal de Henrique, que também fala muito sobre isso. Por isso que eu quero que vocês sejam bem-sucedidos na profissão. Não porque eu sou bonzinho, eu quero que vocês fiquem milionários, façam meus cursos, comprem minhas telas, comprem meus livros. Assim eu também fico feliz também. E todo mundo sai ganhando, porque afinal de contas, esse conhecimento, assim, que cada um de nós tem, ele tem que ser compartilhado. Cada um de vocês com certeza poderia escrever vários livros e, como vocês são malvados, ficam guardando só para vocês o conhecimento, né? Não, tem que compartilhar. Também tem que vir aqui dar palestra, tem que fazer seus livros, dar seus cursos, tem que compartilhar. E um segredo, quanto mais a gente faz isso, mais a gente aprende. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Tem horas que a gente até se surpreende assim, fala, nossa, de onde veio isso? Ficou legal, né? Acho que vou estar no livro depois, na palestra. Mas esse processo de interação com o cliente é o que vai fazer, acho que o nosso consultório ser diferenciado de um consultório de um médico e que também vai encantar, já que o pessoal tem muito hoje em dia essas regras de marketing, está em moda coaching, bababá, tudo nas coaching agora, bababá, faz tudo cheio de regras de marketing, bababá, nada contra o marketing, não, acho que ele também bem feito e ele é bem honesto, né? No caso, a gente tem que encantar nossos clientes. E por mais eficaz que seja uma acupuntura ou a escolha de um floral, isso talvez não encante tanto quanto uma técnica que mexa com o emocional, que traga à tona tudo aquilo que está e que a pessoa consiga aprender, né? Voltando àquela história do início, que a gente tem que colocar o entendimento, né? O ego vai ter que participar depois, não é só fazer o oba-oba também. Nos anos 90, ixi, aí tô dedurando minha idade, hein? Nos anos 90 estava muito comum por exemplo, as técnicas haitianas, a bioenergética, que são super interessantes, né? Então é um trabalho de toque, de respiração, a pessoa tinha catarses emocionais, gritava, batia, xingava, arrebentava o terapeuta, a gente ficava sempre com o dedo a menos, levar mordida, etc, etc. Mas se não houvesse uma elaboração em cima disso, a pessoa não aprendeu tudo o que podia com o processo, nem nós como profissionais. Então a gente tem que ir mais fundo nisso, tem que trazer, tá aí tudo isso que aconteceu, como é que a gente vai lidar com isso no seu dia a dia, na sua vida, no seu relacionamento com as pessoas, com os entes queridos, no seu trabalho, no seu desenvolvimento pessoal, né? A gente tem que ter esse equilíbrio entre a imaginação, mergulhar fundo na imaginação e depois o trazer para o dia a dia, né? Até falando de torre, vira e mexe eu cito um caso, porque esse foi um caso que passou na televisão, né? Era um caso de terapia de vivências passadas. Opa, de novo aqui, peraí. Passei demais. Não vale, vocês não viram. É um caso que passou no Fantástico na época lá, né? A pessoa tinha dores de cabeça horríveis, etc, etc. Aí fez uma terapia de regressão. Aí ela se viu na Idade Média, presa numa torre. E nessa torre estavam torturando ela. Tinha uma morsa na cabeça que apertavam. Aí é lógico, no meio dessa vivência, ela chorou, desabafou, falou, toda aquela carga emocional saiu e ela percebeu que estava sem a dor de cabeça. Beleza, um trabalho interessante. Agora faltou o passo seguinte. O que isso tem a ver com a vida dela? Mesmo que por uma questão pessoal, ela tem a ideia de vidas passadas. A pessoa entrevistada, ela tinha essa visão. Ela fala, na encarnação passada, então eu estava na Idade Média. Agora, não precisaria ter essa visão especificamente. Pode ser, a pessoa poderia ter uma corrente de pensamento que não aceita a encarnação, mas encarasse isso como um exercício de imaginação.
que é como nós profissionais temos que encarar. Nós temos que encarar de uma maneira neutra. O que a gente teria que ver o profissional numa situação dessa? Por que que hoje, ela tem dor de cabeça hoje, independente da filosofia dela. Então, o que acontece na vida dela hoje, que ela se sente presa, torturada. Né? Aí que teria que faltou esse outro gancho, que seria a participação do racional depois no processo. Né? Então, às vezes, o desabafar a emoção, o choro, a raiva que explode, as pancadas, ajudam realmente, a pessoa se sente bem melhor. Mas tem mais a ser feito, né? Não é aí que para o processo terapêutico. Mas, de repente, já que a gente está falando tanto de vivenciar em vez de teoria, nós vamos partir agora um pouco para uma prática. Então, vou pedir para vocês pegarem caderno, papel, lápis, caneta, o que vocês se sentirem confortáveis para pegar. Cada um de nós, no caso vocês, que eu vou estar aqui conduzido, vai criar uma história. Agora, eu sei que é difícil assim, ser mais nem menos, por isso eu vou fazer um relaxamento um pouquinho com vocês, só para dar uma soltada, assim. Só que vai ser uma imaginação, essa não vai ser uma imaginação ativa, vai ser dirigida também. Ou seja, vou ter que dar uma direção para vocês. Essa direção vai ser uma imagem que eu vou mostrar na tela. Também é uma pintura de um artista muito bom, que eu recomendo que vocês comprem dele e tal, que é um artista 100%, o cara é bom. Nessa imagem vocês vão ver, de repente, várias crianças, vão ver adulto, vocês vão dar a ideia da vida, vão dar a vida a dois personagens dessa história. Não precisa ser uma pessoa, não, pode ser um objeto que esteja na imagem, pode ser aquilo, vão tentar ser o mais espontâneo possível, aquilo que chamar a atenção. Isso que chamar a atenção da gente, vão dar vida para eles. Seja uma pessoa, seja um objeto, e esse objeto vai falar, vai contar alguma coisa, vai passar uma mensagem para outro personagem que estiver na tela. Então vamos criar esse diálogo. E o desafio vai ser fazer rapidinho para não dar tempo de pensar. Então a gente vai fazer isso uns 5 minutinhos, para não dar tempo de pensar. Assim, vai deixar, vai ser que vocês estão psicografando. Assim. Vai ser rapidinho. Não, eu vou mostrar uma imagem, e nessa imagem que vai ser feito o exercício de imaginação. Ou seja, a ideia é de dar um exercício dirigido. Ou seja, a direção foi o quê? Vou dar um tema. Né? Então essa que vai ser a diferença, não vai ser totalmente espontânea, porque no consultório a gente vai ter que às vezes dar um tema para o nosso cliente ter um caminho. Né? Lógico que a gente, conhecer do cliente, a gente vai escolher temas que tenham a ver com o processo terapêutico. Então o desafio que tem com a gente mesmo e com os clientes é a espontaneidade, é não deixar o racional. Então vamos fazer uma redação bonitinha, cabeçalho, não, é a ideia de fluir bem. Por isso que a gente vai tentar agora, antes de fazer isso, vamos dar uma relaxada. Eu vou pedir para todos nós, que fecharmos os olhos um pouquinho. Tá? Vamos relaxar. Quem tiver de olho aberto, eu vou jogar o point laser na cabeça. Enquanto isso, estou roubando a bolsa de todo mundo. Não, estou quietinho aqui, cara. Vamos respirar fundo. Soltar o ar. Quando a gente soltar o ar, vamos imaginar que a gente está soltando o peso. Todo o cansaço está indo embora. Até deixar sair com o som mesmo. Imagine que nossos pés estão relaxando, ficando bem soltinhos.
imaginação fluir, dar vida para dois personagens. Pode ser pessoa, pode ser algum objeto, tem lógica ou não. Faça um diálogo. Normalmente a primeira coisa que chamou a atenção pode ser o nosso ponto de foco para deixar a imaginação fluir. Vamos criar um diálogo. De repente é uma criança conversando com outra, é um muro que resolve falar, é a pessoa que está em cima que resolve fazer alguma coisa, é o chão, é o pássaro, tudo pode ter vida. Nós temos esse poder de dar vida e história para todos eles. Todos eles. Como é uma mensagem importante que um desses personagens tenha a passar para o outro. Um personagem vai receber a mensagem do outro. Algo bem importante que ele tem para falar para o outro. Deixa a imaginação fluir. Sem preocupação com lógica, com técnica. Só fluindo. Fluindo, fluindo. Poderia estar pintando, poderia estar desenhando. A gente optou pela escrita agora por estar mais à mão. Mas cada cliente vai ter um caminho, ele podia estar dançando a situação, podia estar cantando a situação. É descobrir aquilo com que cada um tem afinidade e dar essa possibilidade no consultório da gente, da imaginação fluir. Quanto menos pensar, melhor. Bem imaginação. Quase como uma criança pensando, deixando ir, imaginação, sem censura, sem nada. Deixa fluir, como se a caneta tivesse vida e estivesse escrevendo uma mensagem de um personagem para o outro. Respirando. Quem tiver dificuldade, tranquilo, seria assim no consultório também. Dificilmente um cliente estaria aberto para isso de uma vez só, isso é muito raro. Nós mesmos podemos estar num momento difícil, de abertura. Então não se cobrem, relaxem, fiquem tranquilos com o processo. Tudo que é coletivo, lógico, tem essas limitações. Só mais um minutinho e a gente já vai chamar o ego de volta. Por enquanto estamos aqui deixando o inconsciente individual, quem sabe até inconsciente coletivo chegar junto e falar alguma coisinha. Daqui a pouco a gente chama o ego. Respirando, pessoal. Agora vamos terminando a escrita. Vamos trazer agora o racional para a conversa aqui. Eu sei que está com divertido, eu queria deixar mais a imaginação, mas o consultório também tem horário. A gente fica com 1 hora de trabalho, às vezes, 1 hora de 45 minutos normalmente. Então a gente tem que conseguir conduzir o exercício de imaginação dentro de um prazo, né? Lógico, no consultório a gente teria mais tempo. Agora, qual é a pegadinha? Qual é o desafio? Houve uma mensagem transcrita. A primeira coisa que vier à cabeça, sem raciocinar demais, como é que essa mensagem seria útil na sua vida, nesse seu momento? Vamos pensar um pouquinho assim. Agora é o racional pensando, como trazer isso para a vida. Depende, esse pessoal vai estar ouvindo também. Às vezes, então, mas aí... Perfeito, perfeito. Eu falei de escrita porque era uma coisa que a gente tinha à mão aqui, né? Mas cada cliente vai ter um modo de se expressar. E a gente vai descobrindo também como é que ele vai trazer isso à vida. Eu faço muito isso com sonhos. Com sonhos dá um efeito fantástico. A pessoa, normalmente eu coloco em relaxamento, com técnicas de toque, com indução verbal, e faço a pessoa voltar no sonho e dar vida aos personagens, dar mais, e aprofundar a história, e prolongar a história. É um exercício bem interessante também. Mas tem gente que não lembra dos sonhos, às vezes só depois de um transcorrer de um tempo de terapia a pessoa começa a lembrar mais dos sonhos, que é importantíssimo, né?
Acho que a nossa vida agitada na cidade grande, ou mesmo cidade pequena hoje em dia também está agitada, acho que a gente perdeu muito contato com esse mundo mágico que fazia parte da nossa imaginação, com os sonhos. A terapia traz muito a lembrança dos sonhos, né? Quem trabalha com floral, quem trabalha, você sabe que isso acaba voltando muito, o cliente vai trazendo cada vez mais lembranças de sonhos. Então o sonho é uma temática muito boa de se trabalhar. Joga a pessoa de volta no sonho, dá a vida para os personagens, porque tudo que a gente sonha somos nós mesmos. Tem 10 personagens nos sonhos, cada personagem é uma faceta nossa. Só que vai ser mais fácil a gente contar falando desse personagem do que falando de nós mesmos. Então é como se a gente fizesse driblando a resistência do racional para chegar mais fundo na mensagem. Porque a linguagem do inconsciente é uma linguagem de símbolos, é uma linguagem de imagem, é uma linguagem assim, de imaginação. O nosso racional não consegue chegar diretamente a isso, né? Então o sonho é um caminho, as vivências são caminhos, né? Os xamãs usavam alguns apetrechos aí, colocavam algumas ervas um pouco pesadas na história, mas não, a gente já viu com o próprio pessoal de Jung que não dá muito certo, ao menos hoje em dia não dá muito certo para isso funcionar não. Tem que fazer um exercício saudável e com o ego participando, né? Então você vê que a gente fez aqui em 5 minutinhos uma vivência. Imagina o que a gente pode fazer num consultório, conhecer do nosso cliente, conversando com ele, sabendo já de tudo isso, que toda a história dele, dá para ir muito mais fundo, né? Às vezes a gente está tão sintonizado com o cliente, que às vezes até dá a impressão que a gente está vendo as mesmas cenas, né? Eu me lembro uma vez uma cliente que a gente fez uma vivência num sonho, né? Aí chamou a atenção um vaso, né? Fizemos toda uma vivência em cima do vaso desse sonho, né? Aí ela foi fundo, ela já estava até indo embora do consultório, tchau, tchau, aí ela voltou. Como é que você sabia do vaso? Como é que você viu o vaso? Eu falei, assim, a gente estava... a intuição, digamos, a gente está junto no pensamento, parece que a gente está vivenciando junto, né? Muito forte a empatia que a gente tem que ter no trabalho também, né? Se não já às vezes chega a telepatia, mas a empatia pelo menos a gente tem que ter, né? Tem que sentir com o cliente, entender as emoções dele. Então, se a ideia era realmente despertar, reforçar esse conceito que eu tenho passado, de que a psicoterapia tem que ser integrado, nós não falamos que somos holísticos, e nós temos que ser holísticos, então temos que trabalhar o quê? Abordar a parte física, a parte emocional, a parte social, tudo de uma forma integrada. Então a nossa técnica pode começar pelo corpo, depois estou aplicando uma agulha da acupuntura, mas o trabalho não é meramente físico, além daquele equilíbrio energético que a gente está proporcionando, a gente vai ter que buscar o aprendizado por trás disso. Teve vários clientes meus que no trabalho de acupuntura afloravam um monte de ideias, de emoções e lembranças, inclusive porque os pontinhos, até bem falando, não eram tabelinhas, eram pontos escolhidos pelo próprio organismo do cliente, que a gente vê através de pulsologia, através do toque, aí de novo falando merchandising. Tem nos cursos também aí toda essa parte, porque eu acho que essa mania de médica, de tabelinhas, de pontinho para isso, de pontinho para isso, mesma coisa em relação a chás, tem toda uma teoria, lógico, em relação ao chá, esse chá serve para isso, aquele chá serve para aquilo, mas não é para todo mundo que vai servir do mesmo jeito. Então existem técnicas que a gente consegue descobrir no cliente o que vai dar efeito para ele naquele momento, e pode ser que isso aí seja totalmente fora daquilo das tabelinhas esperadas. Eu sempre brinco assim, que nem eu faço auriculoterapia, eu falo, às vezes o ponto que a gente percebe pelo pulso que vai ser necessário trabalhar, não tem nada a ver com o que eu imaginava. Eu não discuto com a orelha de ninguém, digo. Se a orelha mandou, é o que eu estou fazendo. Digo. Mesma coisa, às vezes, fitoterápico, né? Eu vejo pelo pulso também, falo, nossa, não era essa planta que eu esperava, mas, né, tipo, pelo próprio pulso do cliente dá para perceber que é o que está atingindo ele naquele momento. Então a gente tem que voltar, temos que lembrar das origens da nossa profissão, em que nada era separado. A gente tem que trabalhar o cliente no seu todo. E eu acho que uma falha que estava havendo há muitos anos na nossa profissão era essa abordagem muito preocupada, uma abordagem muito parecida com a do médico. Tem gente escolhendo floral como um médico escolhe um antibiótico, por exemplo, sabe? Não tem a participação, a conversa em cima do assunto, o porquê, o que isso está trazendo, sabe? Tudo, e a mesma coisa é com o ponto da acupuntura. Não, pois o ponto acabou o meu trabalho, vou para o próximo cliente. Eu sei que tem muita gente que trabalha assim, mas eu estou fazendo aqui uma crítica construtiva.
Experimenta ouvir o cliente enquanto está fazendo o trabalho, em vez de sair correndo para outra marca. Vai ver o que vem de história. Então, tudo isso, esse exercício de imaginação que a gente faz com a gente mesmo, com os clientes, causa um encantamento muito bom e um progresso muito bom na terapia. As pessoas vão conhecendo mais a si mesmas, vão ficando mais felizes. E tudo isso, eu acho que está ao nosso alcance. Daí a pessoa fala, mas eu não... Nossa, eu não... Tem gente que fala, tenho medo de me aprofundar na psicoterapia porque vou estudar 1 milhão de anos de Freud, até ler todos os livros dele, já morri. Tem mais 100 livros do Jung, tem mais 100 livros de não sei quem, tem mais 100 livros de não sei o que lá. Olha, se a gente fosse ler toda a literatura mesmo, a gente não fazia outra coisa na vida. Então a gente tem que começar a estudar, continuar estudando no caso, não é começar. Todo mundo aqui já tem uma experiência de vida e já estudou muita coisa. Então a gente tem que continuar estudando, mas praticando. Tem coisa que só na prática a gente vai conseguir entender realmente. Aí até na hora de ler os livros fica mais fácil. Tipo, aí, agora eu entendi, né? Porque agora a gente teve uma experiência vivencial em cima do assunto, né? E o Jung eu acho que eu recomendo muito porque tem muito a ver com a nossa área. Apesar de um psicanalista purista ouvindo isso ia querer me matar, mas tem muito a ver com a nossa área, sim, digamos assim. Por causa dessa abordagem do inconsciente, que é uma forma de busca de autoconhecimento. Que no fundo é a nossa maior meta, né? Ajudar nosso cliente na sua busca por si mesmo. E as consequências disso a gente vai ver na vida dele. Quanto mais a pessoa se encontra, mais bem de saúde ela fica, mais ela consegue interagir com as pessoas à sua volta, mais ela consegue se gostar. É todo um processo que vai se somando. E, além de, é claro, transformar o nosso trabalho em algo diferenciado. Não ser mais aquela mesma coisa igual do médico. Então, pessoal, eu sei que ainda tem alguns minutinhos, mas eu prefiro que vocês tenham esse tempo até para rever esse exercício, essa escrita, porque a coisa às vezes vai mais fundo depois quando a gente está mais relaxado. Às vezes a gente vou estar lá no hotel, vou estar em casa, de repente quase dormindo, aí vem, foi isso que eu quis me dizer, né? Porque nós estamos dizendo para nós mesmos, na verdade. Então, se eu deixei vocês confusas, se eu deixei todo mundo aqui confuso, com vontade de praticar mais, de estudar mais, pode comprar minhas telas também, fico feliz. E fazer cursos, estamos aqui às ordens, tá? Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que estou aqui entre pessoas que estão buscando se profissionais cada vez melhores. Então, em vez de eu receber as palmadas, eu prefiro bater palma para vocês, hein, pessoal?